Fala galera, bem-vindos ao canal Alquímico. Na nossa aula de hoje nós iremos estudar a introdução à química orgânica. Então vamos lá. Bom, o estudo de compostos cujas moléculas de carbono constituem o ramo da química conhecida como química orgânica, certo? É o estudo de compostos cujas moléculas contêm carbono, certo? E o elemento básico, como já foi falado, é o carbono. Então, essencialmente, a química orgânica é o estudo do carbono, certo? E considera as substâncias orgânicas todas que possuem átomos de carbono em sua composição, mesmo que não sejam extraídas de organismos vivos, certo? E o carbono forma diversos compostos orgânicos por causa de sua estrutura, que é que nós iremos analisar mais adiante, certo? E a grande diversidade de compostos de carbono se dá devido à sua capacidade de compartilhar elétron com outros átomos, inclusive com outros átomos de carbono, certo? Formando cadeias diversas de ligações carbono-carbono, que podem ser cadeias lineares, ramificadas, cadeias lineares carbono-carbono, ou ramificadas, seja com ramos, certo? Carbono, carbono e por aí vai, ok? E cíclicas, podemos ter cadeias fechadas, certo, pessoal? Então, temos diversos compostos formados pelo carbono, que também comumente contam com a participação de oxigênio, nitrogênios e outros elementos, principalmente os halogênios, certo? Prosseguimos, nós temos aqui que a ligação do carbono é covalente, certo? Como é dado aqui pela distribuição eletrônica. Mas a gente pode ver que ele só tem à disposição 2 elétrons para formar a ligação. Então, como é que ele forma 4 ligações? Então, o que ocorre é que um elétron aqui é promovido para o subnível P, certo? Então, nós teríamos agora 2, 3, 4 elétrons desemparelhados para formar a ligação do carbono, certo? Então teríamos 4 devido a essa promoção desse elétron. Isso se deve ao fenômeno conhecido como hibridização, certo? Guarde bem esse nome aqui, que é a mistura de orbitais, como a gente viu, S e P por meio da promoção de um elétron do subnível S, como a gente viu, desse elétron do subnível S, para o subnível P, tendo agora 4 elétrons desemparelhados estejam disponíveis para fazer ligações, certo, pessoal? E as hibridizações do carbono podem ser sp, sp2 ou sp1 e sp3, que é o que nós iremos estudar agora em diante, certo? As hibridização do carbono ou seus orbitais híbridos. Para começar, nós devemos saber que os orbitais atômicos são funções matemáticas, resultantes do modelo mecânico quântico, certo? E o formato dos orbitais híbridos é diferente dos orbitais atômicos originais, ok? E o processo de mistura dos orbitais atômicos é uma operação matemática denominada hibridização, como a gente tinha falado lá acima. Então, é uma operação matemática que vai gerar esses orbitais, como nós veremos ver no exemplo aqui do metano CH4, certo? Nesse caso, nós teremos a formação dos orbitais sp3, que é o quê? É um orbital S, que é circular aqui, misturado com 3 orbitais P, nas orientações Px, Py e Pz, ok, pessoal? Então, nós temos um orbital S e 3 orbitais P, gerando 4 orbitais híbridos, ok? Nós podemos ver aqui nessa orientação espacial, o segundo, o terceiro e o quarto, que juntando nós temos este orbital híbrido sp3. Por que sp3? Porque é um orbital S e 3 orbitais P, certo, pessoal? Então, nós temos no caso do metano C, por isso que ele forma 4
4 ligações, ele é tetravalente, certo? Então, sp3, ele está disposto a formar 4 ligações. E no metano nós temos hidrogênio, CH4, certo? 4 hidrogênios. Então, eles vêm e se ligam aqui nesses orbitais. Hidrogênio, outro hidrogênio aqui, hidrogênio, outro aqui, hidrogênio e o último aqui. Então, a hibridação é sp3, certo? Então, nós temos aqui a formação dos orbitais sp3, o exemplo do metano. Ok, pessoal? Prosseguindo, nós temos que as ligações que ocorrem em orbitais em um mesmo eixo são chamadas de ligações sigma, certo? No mesmo eixo. E as que ocorrem em orbitais paralelos são chamadas de ligações π. Então vamos para os exemplos. Um orbital S e um orbital S no mesmo eixo internuclear. Vamos supor que aqui é um S com um S, certo? Então, nos leva à formação de orbitais híbridos. Esse orbital híbrido do tipo sigma, certo? Sigma SS, porque está envolvido a orbitais S. Então, ele é sigma, porque está no mesmo eixo, certo? Outro exemplo pode ser orbitais P. Supor aqui que é um 2P e outro 2P, ok? Depois de hibridizados, nós teremos mais ou menos esse formato, que é dado pela mecânica quântica, certo? E também está no mesmo eixo. Então, quando eles estão no mesmo eixo, são chamadas de ligações sigma, certo? Então, sigma P, P, porque está envolvido apenas orbitais P, certo, pessoal? E está no mesmo eixo internuclear. E outra observação é que os sigma são orbitais que ocorrem ligações fortes. Por quê? Eles estão no eixo entre os núcleos internuclear, certo? Então a atração aqui dessa ligação é mais forte. Estão mais próximos aos núcleos que contêm os prótons, certo? Outro exemplo pode ser um orbital S com um orbital P, ok? Depois de hibridizado nós teremos aqui o exemplo desse orbital. Por exemplo, aqui vai ser o orbital sigma S P, beleza? Também está no mesmo eixo. Já por último nós temos, por exemplo, os orbitais P paralelos. Aqui seria o eixo, certo? Então eles estariam aqui paralelos, orbitais P e P, ok? Então depois da hibridização nós teríamos essa sobreposição desses orbitais, ok? Mais ou menos assim, certo? Dando origem a, agora no caso, orbitais do tipo π, certo? Orbitais π, porque estão paralelos, ó, a ligação aqui e aqui em cima. Estão acima e abaixo do eixo, entendeu? E, a título de curiosidade, os orbitais π têm ligação mais fraca, certo? Por quê? Porque eles estão mais longe, entre aspas, assim, do eixo internuclear, certo? Então estão mais fracamente ligados nesta molécula, ou na ligação química, certo? Prosseguindo aqui, nós chegamos a orbitais sp2, ok? No eteno temos uma ligação dupla entre carbonos, uma do tipo sigma, que a gente viu que é no mesmo eixo, e outra do π, e outra ligação π, que é paralela. Essa aqui é mais forte e esta aqui é mais fraca, certo? E cada átomo reserva um orbital P puro, isto é, não hibridizado. Nesse caso, usa um orbital P não hibridizado. A hibridização entre os orbitais sp ocorre, mas apenas 2 dos 3 orbitais P estarão envolvidos, certo? Sendo assim, uma das ligações entre os carbonos ocorre entre orbitais sp2 e a outra se dá
pela interpenetração de orbitais p puros, certo? Orbitais p puros, certo? Como temos aqui no exemplo. O eteno é C2H4, então tem a ligação sigma, que é esta aqui, sp2, e aqui, ó, orbitais p puro paralelos, com a ligação mais fraca, do tipo π. Então, uma sigma e uma π, ok, pessoal? Então, o orbital utiliza o p puro formando uma ligação π. Então, nós temos aqui orbital S, um orbital S. Por que é sp2? Porque é um orbital S e dois orbitais p, certo? Dois orbitais p, combinando-se para formar os orbitais híbridos sp2, ok? Então nós teríamos quantos orbitais? 1, 2, 3 no final, certo? 3, que seriam esses aqui, hibridizados. 1, 2, 3. E juntos nós temos ele aqui, certo? Os orbitais sp2 mostrados juntos, certo? Então, desse modo que se dá a hibridização do sp2. Já nos orbitais sp, nós temos exemplo etino, que nós temos uma ligação tripla nesse caso, que ocorre entre carbonos. Uma do tipo sigma e duas do tipo π. Então, uma sigma e duas π. Para realizar essas duas ligações π, os átomos de carbono reservam dois orbitais puros, nesse caso agora. Então, nós temos na hibridização dos orbitais sp, um orbital s e um orbital p, ok? Formando dois orbitais sp, como aqui nós temos na figura, isolados e aqui eles juntos, ok? Então, nós temos o etino C2H2, hibridização sp. Então, nós temos entre os carbonos a ligação sigma e duas π. Esta π aqui, uma, e essa segunda ligação π aqui com orbitais p puros, certo? Então, temos duas π, ligações π, uma que é essa, e a segunda, que é essa. E uma sigma, certo? Prosseguindo, pessoal, nós temos que a hibridização gera formas geométricas do carbono. No caso do metano, CH4, né? Nós temos aqui, na verdade, CH4, que nos dá uma geometria, nesse caso, tetraédrica, certo? Tetraédrica, hibridização sp3. Observe que na hibridização sp3 nós trabalharemos sempre com ligações simples, ok? Percebam isso, levem pelo menos isso para o seu estudo, certo? Sempre ligações simples. No caso, nós teremos aqui outra geometria do carbono. Neste caso, seria trigonal plana. Trigonal plana. A hibridização é sempre sp2. E nós temos sempre ligações duplas. Beleza? Vamos voltar aqui. E no último caso aqui da hibridização sp, nós sempre temos ele como a geometria linear, certo? Linear aqui é o grau de 180 graus. Linear, hibridização, no caso sp, e nós temos aqui o que? Ligações triplas, certo? Como a gente já viu. Vamos voltar aqui. Então, orbitais sp, nós temos o que? Ligações triplas. E ele é aqui, ó. Você vê pela estrutura e pela figura aqui, 180 graus, que é sempre o que? Linear a sua geometria, certo? Linear, como a gente viu. Voltando mais um pouco,
nós temos o exemplo do eteno, que é trigonal plana, conforme essa figura aqui que a gente já mostrou. Então é trigonal plana, certo? Você vê aqui, ó, aquele trigonal plana, certo, pessoal? E voltando mais um pouco, nós temos aqui, como a gente tinha falado antes, dos orbitais sp3 é sempre ligação simples tetraédrica, certo? Beleza? Se tiver que guardar alguma coisa, você guarda pelo menos isso. Voltando aqui, resumindo. Aqui nós temos a geometria tetraédrica, ligação sp3. Nós temos sempre ligações simples. Trigonal plana, sp2, ligações duplas, certo? E linear, sp, ligações triplas, beleza? E lembre também de as ligações que ocorrem no mesmo eixo, são chamadas ligações sigmas, e paralelos, como aqui, são ligações orbitais π, certo? Então, esse é o nosso estudo sobre a introdução à química orgânica e a hibridização do carbono, ok, pessoal? Agora vamos para alguns exercícios para a gente ver em prática o que a gente estudou agora, ok? Beleza, aqui o primeiro diz o seguinte: quais são as hibridizações possíveis do átomo de carbono? Então a gente já viu que as hibridizações são do tipo sp3, sp3, sp2 e sp, certo? Então, vai ser no caso sp, sp2 e sp3, beleza? Agora aqui nós temos o segundo exemplo, ou exercício, que diz assim: qual é o número de ligações sigma e π em uma molécula de cianeto de hidrogênio? Então, a molécula é essa aqui, certo? H, C, tripla, ligação tripla, N. Então, qual o número de ligação sigma, que é no mesmo eixo, e paralelo π? Então, na ligação tripla, a gente já estudou, que seria, na ligação tripla, uma sigma e duas π. Uma sigma e duas π, certo? Π, vamos botar aqui assim, π e π, certo? Aqui nós temos uma ligação simples, então era do tipo sp3, só que ele está perguntando se é sigma ou π, que é no mesmo eixo. Então aqui é no mesmo eixo, certo? Então aqui é uma sigma. Então vamos contar agora. No caso nós teríamos no total duas ligações sigma e duas ligações π, ok? Então esta é a resposta, ok, pessoal? Duas sigma e duas π. Pronto. Agora, no terceiro exemplo, nós temos que o composto C3H6, os três átomos de carbono estão ligados consecutivamente em uma cadeia aberta. Quais são os números de ligações sigma e π? Então, ele está numa ligação, eles estão ligados em uma cadeia aberta. Então, vamos colocar a fórmula estrutural aqui para vocês. C dupla, C, hidrogênio, hidrogênio, beleza? E aqui, para completar as quatro, mais 6 hidrogênios. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Então, aqui nós temos, entre esses hidrogênios, carbono, sigma, sigma, aqui também simples, aqui esse carbono sigma, 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 e aqui também outra sigma, certo? Entre esse carbono e esse carbono, outra sigma. E aqui ligação dupla. Ligação dupla é uma sigma e outra π, beleza? Agora a gente vai contar quantas ligações sigma e π. Π, nós temos uma ligação π. E o restante, pessoal, como a gente viu aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8 sigmas, certo? 8 ligações sigma. O quarto, considere as seguintes formas estruturais e indique o tipo de hibridização sofrida. Eu vou colocar aqui para vocês as estruturas, certo? C, carbono, resto hidrogênio, certo? Hidrogênio, 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 hidrogênio. Aí ele pergunta, considere a seguinte forma e indique o tipo de hibridização sofrida. Nesse carbono 1 e 2. Qual seria? No caso, ambos estão ligados por ligações S, portanto a hibridização aqui é sp3, que é a ligação simples, certo? Entre esses carbonos aqui, a ligação simples sp3, ok? Fácil, né? Ligação simples, como eu disse a vocês, você volta aqui, ó. Ligação simples é sempre sp3, dupla sp2 e ligações triplas sp, certo? Outra fórmula, vou colocar aqui para vocês. HC tripla C carbono de novo. E agora os hidrogênios, certo? Hidrogênio, hidrogênio. Ok? Então nós temos aqui, qual o tipo aqui? Ligação simples, sp3. Esse sp3, ele quer saber desses 3 carbonos. 1, 2, 3, certo? sp3, aqui sp e sp3, certo? Então a gente vê que entre os carbonos 1 e 2 há duas ligações π. Duas ligações π, porque são ligação tripla. Então é 2π, aqui é 2π e uma sigma, certo? Nessa tripla ligação aqui no meio. Portanto, os carbonos 1 e 2 sofrem hibridização do tipo sp, como eu já tinha colocado aqui, certo? O carbono 1 e 2 sofre essa hibridização sp. E o carbono 3 faz ligações apenas sigma, certo? Que é sp3, ok? Pronto, está aqui ó, também. Já está colocado aqui. E por último, vamos colocar aqui a última fórmula estrutural, certo? C dupla C, carbono aqui mais uma vez, a dupla C, carbono novamente, uma dupla C, ligação simples aqui, certo? Vamos completar com os hidrogênios. Hidrogênio, hidrogênio, beleza, aqui mais hidrogênio, hidrogênio, e aqui para formar as 4 ligações de hidrogênio. Então ele quer que indicar o tipo de hibridização sofrida pelos carbonos, de todos os carbonos aqui nessa estrutura, né? De todos eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Nesse caso, nós vemos que todos os carbonos realizam a ligação π. E a hibridização do tipo sp2, certo? Na letra C aqui do exemplo. Então, ligação dupla sp2, certo? Aqui, ó. Ligação dupla sp2. Você vê que ele tem ligação dupla. Certo? Indo aqui, pessoal, para a última, nós temos a seguinte enunciado. Sobre a molécula a seguir, determina as hibridações sofridas por cada um dos carbonos. Então vamos colocar aqui a fórmula para você. Colocar aqui a ligação dupla. C, hidrogênio, outro hidrogênio, ligação simples, carbono, ligação tripla, carbono simples, carbono, hidrogênio, outra ligação dupla, mais um hidrogênio aqui, para finalizar,
essa parte aqui com as 3 hidrogênios, certo? Então ele quer que você determine as hibridações sofridas por cada um dos carbonos. Então nós temos aqui esse carbono, o primeiro aqui. Qual a hibridação? Ligação dupla. Nós temos o que? Dupla, sp2. Então aqui sp2, sp2, aqui também sp2, neste carbono, segundo carbono. Nesse terceiro aqui, nós temos ligação tripla. Então, tripla seria o que? SP, certo? Como mostramos aqui. SP, ligações triplas, certo? SP, nesse outro também, SP, que está envolvido na ligação tripla. Esse carbono aqui está envolvido na ligação dupla. SP2, SP2. O outro também, ligação dupla, está envolvido, sp2. E o último aqui, nós temos ligações simples. E nós temos novamente que a sp3 está envolvida em quê? Ligações simples, certo? Então aqui nós temos que esse carbono só tem ligações simples, certo, pessoal? No caso, como é só ligações simples, é do tipo qual tipo? sp3, ok? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Se inscreva aí no canal, ative o sino e nos siga para mais vídeos. Até a próxima. Valeu!